Então, vamos começar. Outra vez, bom dia e boa noite. Boa noite para todos lá no Brasil e bom dia para quem está aqui na China. Chegou a quinta no Brasil, a sexta aqui na China, não é? Com isso, 11 horas de fuso, a gente sempre fica no meio. Hoje temos a 13ª palestra nessa série da Soujin Zhongguo, e nós temos a grande honra de convidar a Cristiano Barreto, que já conhecemos há mais do que 10 anos, né? Acho que desde o meu primeiro ano que eu cheguei ao Brasil, já É, começamos esse contato. sim, isso. É. E Cristiano é doutor em estudos da linguagem pela PUC-Rio e pós-doutor na mesma área pela UF. Atualmente fazendo estágio de pós-doutorado em filosofia pela PUC-Rio e vem ministrando aulas sobre a filosofia oriental, claro, lá na PUC, com cursos especializados em história das ideias na China antiga, confucionismo, taoísmo, budismo e cultura da sociedade chinesa. Por isso, hoje temos a grande honra com o Cristiano, que vai falar conosco sobre essa parte, que continuamos essa parte antiga, sobre a China, e também tem outra parte sobre a China contemporânea, né? Então, muito obrigada, Cristiano. Agora a sua fala. Obrigado, Tao Lao She, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo, fazendo um pouquinho essa ponte de Brasil e China. Eu acho que é um projeto a Ana Tchau, que né, estava aqui na PUC, e a gente conversou várias vezes sobre como desenvolver, né, novos cursos e estreitar essa relação e o conhecimento é, entre Brasil e China, que é um projeto de muito longo prazo, né? Então, meu grande projeto que já, apesar de eu vir da área da linguística, eu acabei aos poucos, quer dizer, primeiro estudando sobre a escrita chinesa e depois especificamente sobre a filosofia da linguagem no Lao Tzu. E aí eu comecei a entrar pelo taoísmo e você começa cada vez mais vai se abrindo um mundo, né? E eu fui abrindo um pouco o leque não só para visões sobre a língua e a linguagem na China clássica, história das ideias linguísticas que a gente chama, né, na linguística, mas sobre a história das ideias em geral, né? E o meu projeto já de um tempo é de criar um curso de filosofia oriental dentro do departamento de filosofia da PUC-Rio, que é uma novidade. Os cursos que dão acesso à cultura chinesa, ou histórias das ideias, ou histórias da cultura chinesa, né, nas universidades brasileiras. Isso acontece também, mesmo em universidades americanas ou europeias, em geral, muitas vezes estão associados a outros departamentos, às vezes ao departamento de línguas, né, por causa do... Você estuda chinês, você estuda também cultura chinesa dentro do departamento de línguas, ou então é, é, fica em estudos culturais, então a própria reconhecimento, né, da história das ideias na China como filosofia, assumir tem um status muito relevante pro estudo, no estudo das ideias aqui no Ocidente, né? No Brasil, de novo, também nos Estados Unidos, na Europa. É, e a PUC vem tentando abrir abrir esse currículo, que ainda é um currículo muito eurocêntrico, né? Um currículo ocidental, um currículo grego, né? E grego e europeu, né? Basicamente. Então, não só abrindo para o Oriente, a China, mas também para os conhecimentos gerados, né, para a história das ideias africanas, né, para a história das ideias
da cultura ameríndia, que eu conheço um pouco mais também com algum detalhe, mas diante da Covid e tudo mais, o projeto acabou sendo adiado e parece que isso vai acontecer, então, finalmente, a partir do ano que vem, 2023, dentro dentro da graduação da PUC. Então, vai ter um curso que vai estar aberto para todos os alunos da PUC, que eu acho vão valer créditos, vai ser, eu acho, uma experiência muito interessante. Tá? Então, eu vou colocar aqui, posso botar aqui o share screen, Ana? Sim, sim, Tá? acho que sim. Então, espera aí. Deixa eu ver que eu tenho que pedir uma autorização aqui do meu sistema aqui. Pois Ok. sim. Deixa eu ver agora. De novo. Bem, pronto. Tá Ah, ótimo. estão vendo aí? Sim. Sim, Tá tá bom. ótimo, tá. Tá ótimo. Então, eu que trabalho com, com história das ideias, muitas vezes olhando para o passado, né? Principalmente aquela época formativa, da época Joe. Queria trazer um pouco aqui até de uma área que eu tenho feito mais recentemente, até que é um diálogo da tradição chinesa com a sociedade hoje, né? E aí as pessoas podem até perguntar, mas como você está no Brasil, né? É, é difícil falar da sociedade, apesar né, de quando eu tenho chances por a China e tenho contato com pessoas, né? É, recentemente eu dei um curso de taoísmo com o professor Bonnie Charter, que está aí deixa eu ver qual é a faculdade. Ele é professor de taoísmo na faculdade. Depois eu passo para vocês até. Ele já mora na China há muito tempo, Hum, né? E ele está dando agora remotamente um curso muito legal, aberto, um curso de chinês clássico, que tá acontecendo, tá? Então, além desses diálogos com a China, que eu tenho oportunidade, mas eu acho que também o fato de eu justamente não ser um chinês e não estar dentro da China, e acabar que você cria uma certa visão um pouco diferente, que é interessante para contrastar com a visão de outras pessoas que estão aí, né, ou que habitam, que têm uma vivência mais local, né? O Boni fala né, que quando ele está aí na China, já mora há muitos anos, ele tem esse diálogo direto né, com os chineses e na vida do dia a dia, tá? Então ele tem aquela vivência. A minha vivência eu chamo uma certa vivência complementar, que é uma vivência mais letrada, para falar assim, ou mais literária, através desses contatos, através de publicações, de acompanhamentos do que está sendo pensado sobre a China, muitas vezes de autores chineses e de autores de fora também. Tá? E a pessoa, quem começa a olhar a China, né, acho que a primeira pergunta que se faz é o que faz a China ser a China, né? Como é quais são as características, os valores, né? A tentativa de circundar e é sempre uma tentativa que vai ser, em última instância, de certa forma, frustrada, porque a gente não tem como eliminar a diversidade de um país continental. A gente não pode fazer isso, né, às vezes, em pequenas localidades, em pequenos países. Imagina, então, na China, né, com essa enorme diversidade, com uma diáspora enorme também, com milhões de chineses vivendo fora da China, o chamado espaço sinítico, né? Com outra experiência e tudo mais. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu quis trazer um pouquinho aqui, a minha ideia é discutir um pouquinho o que talvez pensaria como fio condutor para essa identidade chinesa, para essa caracterização do que é a cultura chinesa, o chinês,
de uma maneira que a gente vai sempre ter que tomar cuidado, né? Porque existem milhares, milhões, né? Bilhões de chineses, cada um com sua história, diferentes personalidades, culturas locais muito diferentes em vários aspectos, línguas muito diferentes em vários aspectos e assim por diante. Então, só que toda ciência social, de certa forma, ela é calcada nessas generalizações. Então, tomem muito cuidado com o que eu estou falando aqui, né? O que eu estou falando aqui, eu sempre falo, sempre começo dessa maneira, consumir com moderação, como dizia minha antiga orientadora do doutorado, tá? Então, cuidado as frases muito o chinês é isso, a cultura chinesa, a cultura brasileira, o europeu pensa assim, o americano pensa assado, tá? Então, são muitos, mas a gente pode traçar certos paralelos. Uma das questões, eu acho que logo que então eu vou propor algumas ideias, né, sobre o que caracteriza a cultura e essa identificação chinesa, tá? A gente vai procurar aonde a gente vai procurar esses valores, né? E logo vai chamar a atenção quando você começa a aprender sobre a China, ouvir a China, conversar com os chineses, a importância e a centralidade, o momento todo da sua história, né? Da milenária história, da presença da história e da tradição chinesa, né? A própria língua chinesa, né? Os famosos Changyu, né? Que são aquelas expressões fechadas, que são expressões tiradas do chinês clássico, né? A escrita chinesa, que transmite uma marca tão forte da sua história e que, a despeito de todas as suas dificuldades e complexidades, mantém-se tão pujante, né? Os templos, a presença dos autores chineses nos discursos, né? Nos discursos políticos, no estudo acadêmico, né? Toda essa história, a tradição continua muito presente, tá? E, então, durante essa história toda, a gente vai ver certos fios condutores, né? Certas marcas, né? E, além disso, essa história ela é marcada. Então, nós estamos, quando estou falando dessa tradição, ela é marcada por um contraste, por um choque, né? É marcada por como eu estava falando aqui, né? De uma história de tradição extremamente presente, extremamente importante, extremamente presente na sociedade, na cultura chinesa, tá? E ela é marcada por uma história que mantém uma identidade, né? Ao mesmo tempo que convive com uma história extremamente conturbada, né? Momentos de grande desagregação, né? Desde a unificação Qin, ocupações. A gente não vai entrar em detalhes, eu estou querendo trazer para você grandes linhas, né? E, na verdade, o tema é identidade chinesa, tradição e contemporaneidade. Então, como essa tradição dialoga com a contemporaneidade, né? Então, essa tradição é uma tradição histórica, que é uma tradição do convívio, de um orgulho de uma superação, de uma sobrevivência, né? O orgulho chinês de sua civilização multimilenar, né? A despeito de todas as dificuldades, né? De todos os momentos bastante caóticos. Então, toda essa a figura da grande muralha, essa discussão da China, da relação com os estados tributários e com agressões. O Igor já mandou uma pergunta aqui. São provérbios e ditados da sabedoria popular. Eles refletem, são sim, de certa forma, podemos traduzir como provérbio, tá? Só que o formato deles, em quase sempre em 4 caracteres, é um formato que é muito calcado primeiro, muitas vezes em histórias, em textos canônicos, tá? Marcantes da história chinesa, e depois na própria forma
do chinês clássico, tá? Mas vamos continuar. Essa superação toda da China e essa história que se é tão resiliente acaba diante de um choque nunca antes, digamos, acho que experimentado, nunca antes é muito forte, é claro, eu acho que não diria isso, mas um choque extremamente forte, profundo, quando as raízes dessa, dessa história tradicional foram radicalmente arrancadas a partir do final do século XVIII e no século XIX, né? Então, o choque então, essa transição da tradição para a modernidade está convivendo com o choque da abertura ao Ocidente, né? O choque das agressões ocidentais, as agressões de um Japão, né, que também se ocidentalizou, do período chamado do século das humilhações, do século 100 anos extremamente muito conturbados, né? Durante esse período, a discussão entre o que como lidar com a tradição foi muito intensa, como a gente vai ver. E o que passa, então, pela uma discussão sobre o que manter da tradição, né? E o que pensar e o que descartar né? Então, a ideia de uma sociedade moderna, materialista, acaba se tornando presente, né? E as chamadas as utopias nacionais, os valores chineses, né? Por exemplo, né? Como o Tianxia, o Taiping, a grande harmonia, os valores que marcaram essa tradição, que deram suporte durante os séculos de história imperial chinesa, são mexidos fortemente. O que dessas utopias, o que desses valores sobrevive hoje? Essa talvez seja a questão, né? Como é que aquela identidade, né? Como é que a identidade? Eu não vou aqui discutir. A minha questão é a relação do presente e do passado. A gente não tem tempo de falar exatamente, discutir em detalhes o que é essa identidade, né? Para as pessoas todas que estudam a China, que estão né, os próprios chineses, que estão muito conscientes dos valores que a gente, em geral, associa ao confucionismo, né? O confucionismo vai trazer isso como uma certa uma metonímia dessa cultura tradicional chinesa, tá? Apesar das suas dificuldades de você reduzir no confucionismo, mas a gente pode fazer como aproximação, né? Os valores de Xiao, né? Da piedade filial, os valores da, é, da meritocracia, da sociedade que vive em harmonia com cada pessoa, criando estando no seu papel dentro da sociedade, né? Uma virtude basicamente de ação muito pragmática, né? Que olha para o bem-estar da sociedade, né? Social, um aspecto humanista muito presente, né? Então fala-se do confucionismo como um humanismo racional, né? E assim por diante. Então essas valores, como é que estão, que eles passam para o momento atual, né? Então é o momento dessa chegada da modernidade, né? Então a gente vê essa importância da história, né? Então com com valores que se perpetuaram e vocês certamente já ouviram falar de todas as invasões chinesas e do processo de sinicização, né? Então,
por exemplo, né, dos mongóis, os manchus adotando, né, ritos, linguagem e padrões originários da China, da cultura e da tradição Han, né? Como é que, então, ele vai sobreviver diante desta transição, diante desse impacto? Mas que impacto é esse exatamente, né? O que é essa modernidade? O que é essa chegada, então, desse século XX na China? Uma maneira da gente olhar, pensar um pouco, é pensar o que aconteceu no Ocidente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre, eu acho, quando a gente falar por isso que eu digo que a gente é uma perspectiva de uma filosofia comparativa, né, e de uma história comparativa, porque ao falar da modernidade, a gente associa uma série de aspectos ao mundo todo. Né? E a modernidade ocidental, na minha visão de ver, não é a modernidade chinesa. Tá? Então, o que seria essa modernidade ocidental, que a gente, em geral, associa ao Ocidente, né? Que começa ali lá, basicamente, a partir de um século, mais ou menos do século XVII, tá? Até essa virada de século XIX, mais ou menos. Tá? Então, o predomínio do racionalismo, né, e o distanciamento. Eu vou falar em linhas muito super gerais. Existem livros e livros e livros sobre o assunto, né? Claro. O distanciamento entre religião e Estado, né? Então, com o predomínio da racionalidade, mas a grande marca, talvez, do Ocidente seja a marca do eu, né? Então, você tem a autorreflexão cartesiana, o eu, penso, logo existo, né? O indivíduo autoconsciente que tem a sua vontade e a sua liberdade de vontade. Tá? Ele passa a ser um criador não para atender certos propósitos morais. Né? Então, você, por exemplo, na pintura, né? A pintura pré-moderna é uma pintura muito sacra, ela atende certos... né? Ela vai atender, por exemplo, certos preceitos religiosos, ela vai reforçar certas histórias, etc. E você tem na modernidade um criador, um pintor, um artista que produz baseado nos seus interesses pessoais. Então, a procura de sua autogratificação. Tá? Então, essa predominância do eu, tá? E essa liberdade do eu marca a modernidade e se reflete na sociedade com o capitalismo, tá? E a sua contrapartida política, que é a democracia. Tá? E a ideia, né, de uma, ou seja, de uma sociedade. O que é essa utopia que eu chamo aqui de utopia democrática? É uma sociedade perfeitamente livre, que todos têm exatamente o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de poder, né? Cada um tem um voto, tá? Todos têm liberdade, todos basicamente iguais e todos, então, a maioria da sociedade vai então eleger as pessoas que são as mais adequadas, porque são aquelas que respondem ao interesse da maioria, tá? Por que é uma utopia? Porque a realidade é muitas vezes muito diferente do que isso, né? Então, sem discutir essas questões, mas só trazendo essas marcas, esse regime econômico, político, social, cultural do Ocidente teve, sem dúvida, um sucesso inquestionável ao se impor sobre o resto do mundo, ao dominar os grandes impérios ultramarinos, né? Não estamos falando só de China, mas estamos falando estamos falando de América Latina, nós estamos falando de África, estamos falando de Ásia, né? No caso aqui, vamos voltar para a China, mas então esse sucesso, o que representa esse sucesso, tá, do Ocidente, na modernidade ocidental, para o resto do mundo? Cada lugar vai ter seu impacto, mas nós queremos aqui discutir um pouco sobre a China, né? Né, a marca dessa modernidade, desse momento de superação, de transformação, né, de um passado marcado pelo império, pela estrutura imperial,
pelo regime de exames imperiais, pela elite letrada confucionista e por uma série, né, por uma série de estruturas sociais e econômicas moldadas dessa maneira. De repente surge essa abertura forçada do país para o exterior, que traz um monte de uma complexa história de recusa e aceitação, né? Então, no final dos Qing, você tem, então, aí por volta do século da década de 1860, mais ou menos, você tem, por exemplo, a proposição da ideia do Chongqi Qiyong, né? O corpo, a aprendizagem chinesa como substância, como corpo, né? E a aprendizagem ocidental como uso, ou seja, vamos adotar técnicas, basicamente, né? Técnicas ocidentais moldadas na estrutura, na estrutura tradicional cultural chinesa, tá? A tentativa de manter a sobrevivência da dinastia Qing, tá? E que não deu certo, né? A dinastia Qing cai, né? E você tem outros processos, por exemplo, como Wuzi Yundong, né? Então, que é um movimento, né? 4 de maio de 1919, que propõe a recusa do confucionismo, a recusa do passado imperial, a recusa e o abraçar das ideias, o abraçar da igualdade, dos direitos humanos, tais como trazidos do Ocidente, da predominância do eu, que a gente vem tratando, ou seja, abraçar a modernidade ocidental. Tá? Então, esse tipo de processo é um processo que vai ter várias voltas, né? E ele vai continuar então, durante o conturbado século XX, tá? Com uma inserção crescente da China na comunidade das nações mundiais, tá? E cada vez mais a China, que entra numa posição de subserviência, né, diante do poderio militar e econômico ocidental, começa a dar a volta por cima, né? Durante o seu conturbado processo, que a gente não vai entrar, né, aqui, tá? Toda a experiência maoísta, depois, né, a abertura de Deng Xiaoping, é um momento de recuperação da sua pujança, em que a China cada vez mais reforça ou procura trazer, ou se vê na sociedade chinesa, na marca do Estado e seus governos, a ideia de que você tem, pelos seus próprios valores, métodos, né, a promoção da modernidade no sentido de promoção do bem-estar social do progresso social na China. Então, não é a ocidentalização da China, né, mas é a modernização da China. Tá? Então, nesse momento, tá, a própria tradição e o próprio confucionismo sofre também uma grande reviravolta, né? Então, você tem aí essa desvinculação institucional da religião que acontece no Ocidente. Na China assume uma outra situação. Tem certos paralelos, porque o confucionismo também está diretamente relacionado à instituição do Império Chinês, mas uma história totalmente diversa. E não só uma história totalmente diversa, mas um presente e um futuro muito diverso, né? O confucionismo, aos poucos, como a gente vai tá discutindo aqui, ele ressurge com uma grande força e ele ressurge com uma potência para ajudar a conciliar os valores tradicionais chineses, ou seja, a sua história, a sua identidade, tá? Com uma sociedade contemporânea, com a China colocada nessa sociedade contemporânea, tá? Então, o confucionismo é o que a gente chama, né, alguns autores chamam da terceira onda do confucionismo, né? Se você tem a primeira onda na dinastia
depois da criação do confucionismo, a dinastia Zhou, então na dinastia Qin você tem o confucionismo de Estado, dos Han, você tem depois o neoconfucionismo com a segunda onda, tá? A partir da dinastia Song, principalmente, tá? E hoje você tem até outra terceira onda. Então, esse aqui é um certo gráfico que mostra os altos e baixos, digamos, de uma maneira muito esquemática, do confucionismo, né? Então, os estudos tradicionais já aparecem, o interesse de textos ligados ao confucionismo, né? Criação de uma fundação Confúcio em Beijing, tá? E o confucionismo cada vez mais vai surgir como um antídoto aos aspectos negativos da ocidentalização. E a modernidade ocidental é marcada pelo quê? Por um autocentramento. Esse autocentramento, essa ênfase no eu, no seu eu assertivo, no seu independente, no seu criativo, no seu que procura autogratificação, no seu materialista, né, da sociedade ocidental, em que separa esse eu das práticas religiosas que entram num segundo plano, tá? Você traz uma forma para uma certa harmonia religiosa, tá? O que alguns autores chamam de um humanismo holístico, tá? E o confucionismo, que é muito associado à elite, em contraste com as práticas locais, que em geral são associadas ao taoísmo e ao budismo, né? Apesar da ideia das três, é uma história também complexa que a gente não vai entrar aqui, mas ele passa a ser associado não somente à elite, mas aos valores da própria identidade da chinesa, em contraponto a esse autocentramento e esse individualismo nos seus aspectos negativos que são tentados serem empurrados à força no Ocidente, pelo Ocidente. Tá? Então, ele surge menos como uma discussão metafísica, do sistema metafísico, mais como um modelo sociopolítico e pragmático que olha o quê? O bem-estar social. Tá? Então, ele vai trazer quais são digamos, as idealizações desse bem-estar. Uma sociedade com valores em equilíbrio, em harmonia e cumprimento dos ritos. Os ritos não são os ritos sacrificiais, os ritos, mas são as regras de convívio social. Tá? Então, a ideia da estrutura hierarquizada, né, de uma sociedade em que cada um tem o seu papel diante de uma harmonia, de um bem-estar de toda a sociedade, ressurge, né, cada um com o seu papel dentro desse projeto social, tá? Através de critérios que idealmente são impessoais. Né? Ela não quer dizer que ela não representa a uniformidade, então existe esse contraste, da ideia, né, do ser humano todo absolutamente iguais, que são promovidos no Ocidente, mas é uma sociedade relacional. É uma questão complexa, tá? Muito trazida por pensadores ou filósofos que estudam a China, tá? Mas em que existe um contraste muito grande aí do tipo de sociedade, do tipo de valores e de inserção dentro dessa sociedade. Tá? Da mesma maneira que existe uma utopia democrática com 300 milhões de problemas, como a gente, né, conhece no Ocidente, em várias sociedades, você vê diante do outro lado uma série de questões também de dificuldades nessa utopia, nesse Taiping, né, nessa grande paz, essa proposta, né, no Tianxia, no Tudo sobre o Céu, na área chinesa, né? Então, tensões dentro da sociedade, né, que podem surgir de várias formas: conflitos étnicos, questões locais, competição econômica, uma sociedade que tem desequilíbrios econômicos e muitas vezes desequilíbrios econômicos crescentes diante, né, do
do enriquecimento da sociedade, ou seja, um enriquecimento muitas vezes desigual, corrupção, que distorce certas, né, os critérios meritocráticos, né, e uma relação complexa com o passado, né, uma relação complexa que ainda é complexa. Então, isso levanta-se, então, essa discussão, será que esses valores são valores que vão trazer o tipo de benefício social e o ganho social para a sociedade chinesa como um todo, do jeito que estão sendo promovidos, ou será que esses outros problemas, essas tensões e o colocar na prática e essa contemporaneidade, os valores que foram com os quais a China está e a população chinesa está em contato, né, dessa modernidade, será que isso vai se sustentar? Existe na minha visão, no meu estudo sobre os acadêmicos e aqueles que estudam o confucionismo na China hoje, né, a prática do confucionismo, né, a ideologia, a sociedade chinesa hoje, tá? A sociologia da sociedade chinesa hoje, eu colocaria mais ou menos em dois grupos. Tá? Então, você tem aqueles que eu chamo talvez de abordagem culturalista, tá? Que trazem quatro teses. Principalmente a abordagem existem soluções chinesas que são desenvolvidas, tá? Adaptadas, mas com um substrato confucionista, porque, de novo, esse confucionismo é uma metonímia para a tradição, uma série de fatores que eu trouxe, né, para vocês. Tá? E sim, é uma identidade que traz o bem-estar, né, vai trazer o bem-estar social, o equilíbrio e a estabilidade na China. Tá? Ele promove, tá, as quatro teses: o peso da cultura, a importância da cultura, da tradição, desse pertencimento. Tá? A diferença, né, do ciclo de modernidade na Ásia, que compatibiliza a tradição e a contemporaneidade, né, porque esse discurso de superação do Ocidente, né, de uma sociedade basicamente de um extrato feudal que traz a modernidade, é um tipo de superação, tá, que na China se promove de outra maneira. Tá? Então, os detalhes, a gente não vai ter zero tempo aqui para falar dos detalhes, não estou falando de linhas bem gerais, né? Mas, enfim, há compatibilidade, né? A solução não está na ocidentalização ou na importação dos conceitos, nas ideias focadas principalmente focadas na liberdade individual, na autogratificação, na autoasserção, na autocriatividade, tais como associadas à modernidade ocidental, mas no processo chinês, né? E a tradição chinesa, sim, consegue se adaptar e acomodar as questões da pós-modernidade de uma maneira até muito plural ao lidar, de certa forma, certas leituras com problemas da pós-modernidade que a gente encontra no Ocidente. Tá? O que o Daniel Bell, né, que ele é reitor não sei se ele é reitor, acho que ele é reitor, ou é dean da Universidade em Shandong, tá? É um canadense, eu conheço pessoalmente, é o que ele chama de uma abordagem conservadora progressiva. Tá? Mescla valores tradicionais com o mundo de hoje, tá? Com uma série de valores de hoje, né? Valores culturais, por exemplo, em relação à relação entre o homem e a mulher, né? Relação entre minorias, as questões que a modernidade traz, a relação com a China numa relação entre iguais para outra, ou seja, uma China mais aberta,
né, se necessariamente aberto, porque a gente vive num mundo que, por mais controlado, certos fechamentos que possam acontecer, existe uma troca, tá? Tá? Que são as soluções chinesas para a China. Essa seria a abordagem, digamos, a abordagem que eu chamei de culturalista, tá? E no outro canto você tem seus críticos, né? São aqueles pensadores, não só ocidentais, como também chineses, que recusam essas teses porque vêm certas distorções e perigos, e procuram, basicamente, que o confucionismo e certas a proposta de certos valores associados, né, à antiga tradição, né, a esse substrato tradicional chinês que funcionou durante séculos, né, durante o Império Chinês, não é mais adequado hoje para a sociedade chinesa. Tá? Primeiro, trazendo um relativismo cultural e criando aqueles estereótipos, né, de mundos diferentes, né? O argumento afinal, somos todos seres humanos, todos temos certas questões universais, certas questões que são inerentes, digamos, aos seres humanos, tá? E criar regras ou certas soluções para sociedades aqui e ali, etc. Você vai estar tendo que passar vai criar dificuldades, porque no contato que você vai ter com as outras sociedades, essas regras vão se mostrar sem defesa, tá? E vão criar possibilidade de, por exemplo, de políticas repressoras ou de um certo autoritarismo, o que caracteriza uma sociedade hierarquicamente mais, mais estruturada, mais hierarquicamente, que era mais adequado, né, a um período imperial do que numa sociedade contemporânea. A regra, né, a ética de retribuição, pau, né, o toma lá da cá, não é compatível com a contemporaneidade, né? São valores artificiais que não estariam compatíveis com esses valores universais do sistema né, econômico-político hoje, né? E as propostas chinesas, por exemplo, como a proposta do Tian Xia, que vem aqui, são propostas que tentam legitimar não só a proposta de um confucionismo para a China, mas para o mundo como um todo, tá? E acabam criando questões como nacionalismo. Tá? É uma questão muito complexa, tá? Que eu estou muito longe por outro lado, eu acho que a gente tem muito a aprender ao ter contato com esses para a gente vou entrar aqui fechar as nossas conclusões, tá? Então, o que nós estamos trazendo aqui, o que eu estou querendo trazer para vocês hoje, né? A China no diálogo com o seu passado, né? A apropriação da sua tradição, de que forma? De uma forma mais que tipo de influências e adaptações são necessárias ou não, né, para que a China e a sociedade chinesa, tá, mantenha-se hoje, né, com estabilidade, harmonia e prosperidade diante dos desafios diante dos desafios da contemporaneidade, tá? E em contato com esses novos valores que são apresentados na China, tá? Como conclusões, né? Na verdade, são mais convites à reflexão do que conclusões. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, não há uma identidade chinesa, um pensamento chinês. Então, se uma coisa para levar para casa é isso. Então,
eu estou falando aqui de China, de chinês, sociedade, etc, etc. Primeiro, sempre tomar muito cuidado, sempre vai ter uma diversidade, uma pluralidade muito grande, né? A sociedade chinesa é um espaço complexo e não classificável. Eu acho que a gente, dessa abordagem culturalista, e que acho que marca a filosofia comparativa como um todo, já temos que começar a pensar em novas categorias. Quem estuda a China, quem está fora da China, né? E para o chinês que está dentro da China, né, que nasceu e que vive isso, né, no dia a dia, ele também tem que lidar com as novas categorias, né, com as novas perguntas, né, mas certamente não tentar colocar tudo dentro das caixinhas, digamos, ocidentais. Tá? Então, sem que haja um relativismo de que tudo pode justificar uma série às vezes, de comportamentos, ao mesmo tempo abrindo um espaço para alteridade, para crítica. A partir do momento que a gente começa a falar que não há tudo na mesma caixinha. Então, ou seja, promover o espaço para o debate acadêmico e social dentro e fora da China, né? Então, eu acredito que a sociedade chinesa tem um forte, importante apoio da tradição, tá? Eu nem falei de taoísmo e budismo aqui, então, porque são outras histórias, mas igualmente, então, talvez antes de falar em confucionismo, era melhor falar, porque o confucionismo é um certo aspecto mais social da sociedade, né, da vida em sociedade, do pensamento chinês, e eu não quero descartar a centralidade e importância do taoísmo e do budismo também. De qualquer maneira, estamos falando de tradição como um todo. A importância dessa tradição e de seus valores. Tá? A isso tem que somar-se à influência da diversidade, do contato com o exterior, de um contexto sociopolítico hoje completamente diferente daquela China imperial fechada, com o seu sistema de estados tributários, e etc, e etc. Tá? Então, é um contexto totalmente diferente. Essas tradições, elas precisam, ou elas acabam naturalmente moldando-se a esse desafio da modernidade. Tá? Então, o discurso da tradição, o discurso que é trazido pelo governo chinês, muitas vezes, né, os frases, ideias, né, de Confúcio, da tradição chinesa, surgem muito dentro do discurso das ideias do projeto do governo chinês, né? Também procurando a inserção da China numa comunidade mundial, de um diálogo com essa comunidade. Tá? Então, no fundo, você vai trazer esses modelos chineses, dentro da pluralidade das exigências, digamos, né, da modernidade. Tá? Então, são modelos alternativos, não são modelos, a imposição de modelos de fora, mas sim a promoção de um diálogo. Um diálogo que pode vir a ter críticas das duas pontas. Então, há valores, há méritos nessas duas pontas. Tá? Então, eu vou aqui parar o meu share, tá? Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, quer dizer, essa proposta aí de um pouco, talvez diferente, né? Eu quis, a gente fala muito, né, em estudos sobre a China, sobre a cultura da China, sobre a história, né? E aí trazer um pouquinho desse diálogo da história com a China hoje, falado, descrito por uma pessoa que, né, não mora na China hoje. Mas tem algum contato indireto que seja. Então, muito obrigada, Cristiano, que esta fala, assim, acho que parece um tema
pesado, mas você está falando sobre a parte da China antiga e China hoje em dia, não é? Essa identidade chinesa. É verdade, como você falou nos concluições, ok? China temos não só uma China, não é? Essa identidade. Assim, quando falamos sobre a China, as pessoas, pelo menos, acho que antes de 1980, pelo menos antes disso, aqui a China era muito fechada, né? Mas depois, nesses 40 anos, a China recomeçamos esse processo de abertura, né? Mas China, essa imagem da China continua a ficar nesse período imperial, continua a ficar muito pesado. E quando falamos sobre a imagem da China, pessoas pensam que a China fica ao outro lado do mundo, é um país que fica no meio do mundo, é um país que tem essa influência, né, do Império da China, mas é muito interessante essa sua fala, que é um diálogo entre a China moderna ou China antiga, essa conversa, esse diálogo entre confucionismo, né, taoísmo, com China hoje em dia, socialismo, até esse século XXI. E também uma parte que você tá falando sobre algumas ideias sobre a China. Por isso, até essa moeda que o Cristiano mostrou, que nessa moeda escreve 4 palavras como 天下太平. 天下太平 provavelmente é o sonho dos chineses, não só hoje em dia, né? Quem sabe desse muito antigo sobre 天下 ou 太平. São ideias, acho muito interessante quando falamos sobre 天下. O que significa 天下? 天下na época da dinastia Zhou, antes de Confúcio, e depois da dinastia Tang, e depois com os mongóis, né? Depois com a dinastia Ming, a dinastia Qing. Então, é uma ideia muito interessante, né? Sobre a palavra 天下, né? Muito interessante, mas esse é o sonho dos chineses, que tem uma 天下太平, 太平significa pacífico, o país pacífico. Nós esperamos que o mundo, né? Hoje em dia, 天下 pode significar o mundo. Não significa só esse território na China, mas 天下 hoje em dia pode ser o mundo inteiro, né? Uma parte interessante, de fato, na minha universidade, nós temos a expressão ou a dica ou o modo da universidade Hebei Shida é 怀天下求真知 for the world, for the truth. Nós procuramos verdade para o mundo. Por isso, vou escrever aqui que é este, ok, 怀天下求真知 for the world, for the truth. Você está procurando, né, esta verdadeira, para o mundo. Isso são ideias muito interessantes. Esta comparação com a China, ou, não dizemos países ocidentais, ou essa palavra modernidade. Hoje em dia também é uma parte interessante sobre esses temas. Eu não sou filósofo, como cristiano, nós mostramos essa visão no filósofo, não é? Sobre a China, sobre essa identidade. É muito interessante. Ah, então, aqui temos Cristiano, você pode ler esta pergunta É, da Elmer. o Elmer pode falar sobre como o confucionismo encontra-se presente na República Popular da China. Existe aí, como eu estava falando, né, uma, e a professora Ana Tchau pode falar ainda com mais autoridades, né? Mas de um ressurgimento de uma força muito grande dos chamados estudos tradicionais, né? E que vem tomando o lugar
importante dentro das universidades chinesas, tá? E por um outro lado, né, você também tem uma certa presença que vai surgindo. Quando eu converso com o professor Boni, ele é um especialista, né, em taoísmo, né? E ele fala, ele tem um estudo, e existem alguns autores que falam sobre essa relação, né, do que ele chama de dois polos, né? É uma coisa que a gente não vai poder desenvolver aqui, mas eu queria que era trazer assim digamos, esses conceitos, né? Como eu falei, né? Cial, né? O modelo de você ter uma sociedade e ela tem vários espelhos, o mesmo desenho de um Chongguo, né? De um centro da China como um país do meio, é um desenho que também funciona para explicar ou para explicar esse modelo de sociedade chinesa que é refletido em primeiro lugar na família, né? Então, esse é digamos, dos modelos, digamos, dos conceitos confucionistas mais presentes ou mais importantes, que dentro da família você tem aquelas relações, chamadas relações confucionistas, né? Entre o pai e o filho, entre a esposa e o esposo, e assim por diante, tá? Que se refletem, né? Na sociedade. Então, nesse papel, e não é um papel em que você tem hierarquias de poder simplesmente, né? Porque o pai em relação ao filho, que é, digamos, esse é o paradigmático do social, dessa relação, é, é uma... ele tem enquanto que a piedade filial parece que, ou seja, o respeito, os deveres do filho em relação ao pai, ou dos filhos em relação aos pais, é, se reflete na obrigação que os pais têm, né, de, de educar, de cuidar, de proteger os filhos. E assim é pro Kentz, né, para o filho do céu, né, para o imperador, e assim esse modelo de co-obrigações que não é lateral, ele é hierárquico nesse sentido, mas não é simplesmente uma, é, uma, uma apenas direitos e poderes aqui, mas não, também deveres quem está em cima. Então, esse tipo de estrutura é um tipo de estrutura que caberia a um governo e a própria ideia do mandato do céu, né, do Tianmin, de você ter aquele que rege, o regente, ele tem que ter os méritos, né? Para estar então ele tem que conhecer a sua sociedade, a forma, e tem que lutar pelo bem-estar da sociedade como um todo. Ele é digamos, um grande pai, digamos assim, entendeu? Então, esse tipo o que poderia surgir num Estado. A gente aqui no Ocidente poderia falar, não, mas isso é um Estado paternalista que vai cuidar, as pessoas todas vão ficar, todo mundo aqui, ó, o Estado fica bancando, vai cuidar de todo mundo e vai dar dinheiro, é absolutamente o oposto disso, né? Porque existe uma ética né, de trabalho e e de, de procura de sucesso muito forte na China, né? Um, uma, um, uma vez o Boni falou que, conversando
pessoa, né, acho que um taxista, uma coisa, ele falou, na China todo mundo quer ser imperador. Todo mundo quer ser bem-sucedido, quer, entendeu? Quer ter, né? Então, mas a discussão é até que ponto você está fora de um cenário de que você quer ser sucedido, porque eu quero ter o meu carro, as minhas casas, os meus viagens para o exterior, sei lá o que, entendeu? Para fazer a mim mesmo, e basicamente um desejo egoísta, entendeu? Ou até que ponto isso tem a ver com a promoção da prosperidade da sociedade? São questões muito complexas, porque envolvem bilhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, cada um com sua cabeça, né? Então, a gente colocar tudo, né? Então, a Ana Tchau falou também, né, de Chong, né, de lealdade, que também está inserida dentro desse sistema de coobrigação, tá? Eu gosto de focar no Cial, porque acho que esse retrato da família, da sociedade, reflete muito bem um certo centro aqui dos ensinamentos de Confúcio. Não sei se respondi a isso, se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar ou comentar, né? Alguma coisa, né? Não sei. A gente tem outra pergunta de Igor. O Igor fala. Não, não, dos conceitos. Quais conceitos antigos continuam. Mas é um pouco isso que exatamente que eu tenho tentado falar, né? Quer dizer, Aham. essa ideia de você ter uma, uma sociedade, um governo em que você tenha os regentes, né? Aquelas pessoas que estão em posições de poder político e tem uma cobrigação perante a sua sociedade, tá? É, eu acho que é presente. Algumas pessoas vão ser críticas dessa maneira, vão apelar para um lado, vão passar por um lado, chamar a atenção para um lado mais autoritário, pelo sistema político chinês, que é um sistema político bastante complexo, porque ele envolve, né, eleições locais, né, e aí apontamentos, mas a gente não vai entrar aí nessas. Nós estamos falando de linhas gerais. Eu até acho importante, né, em geral, quando a gente fala do Confúcio, a gente olha muito o Liu Yu, né, os aforismos, né, dos analectos, mas o Xiao Jing, né, o Xiao Jing, o clássico da Piedade Filial, eu acho que talvez ele é, para mim, talvez, é muito difícil você dizer, não, o que é mais importante ou não é mais importante, né? Eu acho que o Lenin é maravilhoso em certas, e muito do confucionismo, e até das suas oposições a outras visões, tudo aparece lá, mas o Xiaodin é um modelo de sociedade muito, muito interessante, que para mim é muito central para o confucionismo, né? Acho que não só esses conceitos, não só difícil para vocês estrangeiros, mesmo para chineses, isso também é difícil, assim, são conceitos mais filosóficos, né? Por isso é difícil, cada pessoa tem uma explicação diferente, cada pessoa tem uma compreensão diferente, né? Por isso, esse é uma parte que os analectos ou esse confucionismo, essa ideia, essa filosofia do Confúcio está continuando a influenciar aqui na China, pelo menos, né, para os chineses, o confucionismo está na nossa vida cotidiana, né? Não só essa para a filosofia, mas tem outra parte sobre a educação, sobre a pedagogia, por exemplo. Como Confúcio disse,
五日三省吾身. Por exemplo, eu refleto, penso sobre a minha vida, sobre as minhas ações todos os dias, 3 vezes. Então, essa é uma filosofia, mas para os chineses também já é uma parte no nosso sangue. Nós temos que pensar sobre a influência das nossas ações, nossos pensamentos, né? E tem muitas dicas como esta, e também colocamos esses na sala de aula. Na escola primária, secundária, nós temos muitas dicas do Confúcio nas paletes, na sala de aula, para mostrar, não, é difícil explicar em filosofia ou da pedagogia, não é? Por exemplo, nós temos dicas do Confúcio com, tô pensando a palavra, 三十而立，四十而不惑，五十而知天命, sobre etapas da vida. Agora, o Confúcio, cada idade da vida, nós tem o foco da vida, né? 三十而立, quando ele diz 五十有五而志于学, quando chega a 15 anos, você tem que dedicar-se ao estudo, por exemplo. Até hoje, os jovens têm que estudar muito, né? E depois, 三十而立, 30, quando você chegar a 30 anos, você já tem uma profissão, uma carreira, não é? Profissional, tem uma parte, tem uma profissão fixa. E depois, 四十而不惑, quando você chegar a 40 anos, você já passa mais do que a metade da vida, já chega no período para saber melhor este mundo, essa vida, né? E mas quando chegar a 50 anos, 五十而知天命, você sabe que você está aproximando o final da vida, não é? Antigamente era assim. Mas para os chineses, quando chegamos a 50 anos, já sabemos o que é passado, já aprendemos muito com o passado, não é? Mas também já sabemos o que nós temos que fazer para o futuro, tem que manter esse equilíbrio do ritmo da vida. É muito interessante essas dicas de confucionismo, esses conceitos como Igor está perguntando. Esses conceitos do confucionismo estão continuando influenciar, ok? Nós falamos muito na nossa vida cotidiana. Quando chega a 30 anos, você já tem uma família, tem uma carreira, não é? Por isso nós dizemos 三十而立, você já tem que ser um homem, um homem com carreira, com família, não é? Depois mais 10 anos, 40, depois mais 10 anos, 50. É muito interessante essas, ok? Não quer dizer, não dizemos que esse é filósofo, mas é parte da filosofia, não é? É muito filosófico, mas não está Eu, seguindo essas ideias do Confúcio. eu acho que quando a gente coloca num texto, ou a gente fala de conceitos, né? A gente acaba fazendo como se fossem, lidando com livros e com coisas que estão mortas, foram escritas há né? Séculos, milênios, às vezes, né? E a gente acaba esquecendo, exatamente porque o quanto está incorporado a gente, né? O quanto que a gente o quanto que isso está. E é exatamente isso que eu acho que quando a gente fala da identidade, né, da identidade chinesa, seja da identidade brasileira, o carioca do Rio, ou sei lá, a identidade paulista, ou a identidade americana, ou europeia, ou francesa, ou inglesa, sei lá, o que quer que seja, são aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade, às vezes, de perceber como estranhas. A gente assume delas da maneira mais natural possível, né? Então essa ideia de também ser muito associada, né, ao confucionismo Zhen né, Zhen né, que a gente traduz pode traduzir como humanidade, virtude, né, a ideia do Zhen, né, não o Zhen de pessoa, mas o Zhen né, de ser humanitário, né? Eu acho que marca, né, esse tipo de promoção de uma sociedade em,
em equilíbrio e em prosperidade para a sociedade como um todo. É claro que isso vai haver distorções, vai haver pessoas, né, que vão pensar, vão seguir sua vida de uma maneira diferente, né? Mas diante de uma sociedade contemporânea que as pessoas estão muito isoladas, muitas vezes, né? E essa questão toda até de redes sociais, esse isolamento que a gente agora tudo através só das redes sociais ou do celular, o que quer que seja, né? E esses distanciamento da espiritualidade e o foco exclusivo na materialidade, né? Os valores, esses valores de ah, ah, valores de relação, né? Valores de papel, do papel seu dentro da sociedade, do que você deve trazer para a sua sociedade enquanto criança, enquanto jovem, enquanto um jovem adulto casado, depois com 60 anos ou com 80 anos, e assim por diante. Pode ser difícil a gente compreender, né, quem não nasceu na China, ou quem não é chinês, ou mesmo às vezes né, um jovem chinês que às vezes está muito distante pode se achar muito prisioneiro desse formato, digamos, né, que vai. Mas a partir do momento que você está bastante, eu acho que a discussão toda que a gente tem trazido aqui é quão integrado isso está dentro da identidade chinesa, né? E o quão diferente isso nos faz, entendeu? Nos faz. Somos todos seres humanos, dialogamos, falamos e tudo, né? Mas às vezes a gente vê diferenças entre, né? Eu falo com a minha esposa e tipo, caraca, ela não consegue me entender, né? E minha esposa, que eu tô, né, junto há 12 anos, que tem a filha, tudo, etc. A gente, né? Meus irmãos e tudo mais. Imagina ainda a gente conversar com uma pessoa que vem de uma tradição tão diferente quanto a China, né? Então eu acho que é muito importante a gente manter essa esse respeito pela diferença, né? Atento, né? Como eu estou falando, atento atento aos abusos e às distorções, tá? Mas eu acredito muito no valor dessa tradição e desses valores antigos na China. Antigos e muito presentes, né? Eu acho. Não, é verdade. Essa parte, até hoje, acho que essa ainda está na nossa vida, né? Muito influencial nesses 2000 e tal anos. E uma parte que o Cristiano falou sobre essa identidade chinesa, eu gostaria de mencionar aqui na China, sim, não só temos uma identidade, não é? Uma parte, quando fui a Sichuan, lá tem estou pensando no nome, né? Lá mistura essas três filosofias ou religiões, que tem uma parte do budismo, tem uma parte do taoísmo, lá lado, ah, fica lado a lado. É muito interessante, mesmo no mesmo templo, né, tem esta integração das religiões diferentes. Depois vou ver. Tô pensando o nome do templo. É muito interessante, por isso ainda não só tem essa para confucionismo, tem uma para taoísmo. Com Cristiano fez curso de taoísmo também, né? Por isso tem uma parte de taoísmo também. Ele tá uma pessoa que acho que você poderia até conversar ou trazer para você, não sei se você conhece, porque nessas apresentações
professor Bonnie Charter está, muitas vezes ele está presente, pois é uma pessoa que traz uma perspectiva diferente, porque ele está muito inserido nos estudos taoístas e ele conhece profundamente essas religiosidades locais, né? Então você tem certas, como o Deus da cozinha, né? Os chamados deuses que desafiam categorizações dentro de taoísmo, de budismo, em geral são associados ao taoísmo, porque o taoísmo se aproximou mais das religiosidades locais, né? O professor Boni, eu já vi aqui, ele está na Universidade de Hunan, tá? Assim, Ele, então lá ele tem um curso de taoísmo e ele dá aula nesse curso de taoísmo, tá? Então ele é especialista em doutor em estudos da religião. É, seria uma pessoa que acho que seria bem interessante participar também com você, se você posso fazer essa ponte, se você não tem contato dele, não sei se você já tem ou não, entendeu? genau. Na Universidade da Hunan, lá tem academia, essa academia já tem Tem mais uma de academia, mil exatamente. É uma academia trezentos anos. tem exatamente, é uma academia que tem uma história muito antiga, exatamente, né? Então, mas hoje é uma universidade, modelo, né, um modelo moderno e tudo, mas tem uma tradição de estudos taoístas muito antiga, né? Então, é muito interessante a perspectiva dele, desculpa, é muito diferente. É muito diferente. Eu vou colocar aqui a Universidade da Hunan, ela tem essa Hunan University, ok? Hunan University. Ela tem uma parte, ela ainda dá aulas nessa academia hoje em dia, depois de acho 1300 anos, que é na época da Zhuxi, lá até hoje, que esse estilo da arquitetura não muda muito. Continua a Uhum, manter esse estilo da arquitetura, essa história, né, da academia. uhum. Ah, por isso, mesmo para os chineses, lá também é um ponto turístico, também é um ponto É, turístico. Muitas pessoas querem conhecer essa academia que fica lá nas montanhas, né? Mas é muito exatamente. espacioso, muito espacioso. É, é bem isolado, é bem isolado. É bem isolado. É. Então, bem, eu queria de novo é, agradecer. Eu acho que se vocês eu tenho alguma coisa, né? Estou com um texto sobre identidade, um pouco na linha do que eu apresentei hoje aqui, com mais detalhes, que vai ser publicado aqui no Brasil, tá em fase de formatação. Posso passar depois, quem tiver interesse de explorar mais o assunto, né? E, bem, estou sempre aberto a esse diálogo, acho sempre muito bom. Muito bom. Então, muito obrigada, Cristiano, que é sobre esse diálogo, não é, entre a China antiga e China moderna, porque quando a gente fala sobre o confucionismo, sobre a filosofia da China, pensamos mais China antiga, mas essa filosofia está continuando a funcionar e influenciar a nossa vida cotidiana. Por isso, essa é uma fala, uma palestra muito interessante, essa parte da China moderna. China É, moderna é diferente, né, do que essa modernidade ocidental, mas China está no nosso caminho, né? Por isso mesmo com conceitos de socialismo, capitalismo, a China continua tem essa adaptação, okay? Esses conceitos, esses ismos numa situação, no contexto da China. É muito, exatamente. um diálogo muito interessante, né? Então, acho que você tem mais dúvidas. Se não, que acho que podemos encerrar daqui para liberar o Cristiano. Quem tem interesse nessa área, pode manter esse contato com o Cristiano. Ele também dá aulas lá na PUC, né? Então, aulas da extensão. Por isso, para quem tem interesse nessas áreas, né, pode seguir o ritmo do Cristiano nessa área, né?
Então, muito obrigada a todos. E como falamos sobre Changyu, ok? Convidei ó, dois alunos daqui para falar sobre. Aqui tem uma cidade, perto da minha cidade, tem uma cidade Handan. Ela tem outro nome, chama-se Chengyu Jicheng, a cidade de Ah, Chengyu, cidade de idiomas, expressões idiomáticas, né? Por isso, uhum, esta palestra vai ser no dia 15 aqui, no dia 14, mesmo horário, mesma plataforma, em julho, que é em julho. E na próxima semana, nós convidamos a professora Ana, ela é da Blix, da PUC, que é da PUC, ela vai falar um pouco sobre a Blix, porque acabamos aqui de ter muitos eventos, montanhas de eventos da Blix esse ano, né? Num contexto novo, essa nós chamamos pós-pandemia. Vamos ver a função da BRICS. O conceito da BRICS está mudando, né? BRICS já uhum, mudou com BRICS mais por Argentina, porque, por exemplo, Afeganistão, muitos, cada vez mais países que querem ser uma parte da BRICS. Então, na próxima semana, no mesmo horário, vamos ver como se funciona esse sistema da BRICS, como se muda esse conceito da BRICS. Né? BRICS não é só uma instituição da economia, mas está misturando muito, até na área da saúde, por exemplo, no tratamento tradicional desses países da BRICS. Por isso, vamos ver essa mudança, né? Essa adaptação da BRICS. BRICS está crescendo, está crescendo. Mas quem sabe no futuro, daqui mais 10 anos, quem sabe, sim, o nome da BRICS vai ser continuado BRICS ou não, né? Com mais membros, né? Podemos ver esse fenômeno numa visão mais filosófica, com a explicação da Cristiano, né? Vamos ver com Cristiano outra palestra sobre o crescimento da BRICS, ok? Então, muito obrigada mais uma vez, ok, a Oxe, todos. Aham. Hang Ocean, Hang Ocean, Ocean. Obrigado por tudo e, bem, mantemos contato. Até a próxima, vamos participar, acho muito interessante. Vamos manter contato, sim, tá Ah, bom? tá bom, muito Obrigado, boa noite, obrigada. bom Ok, dia para boa vocês. noite, bom Boa dia a noite. todos. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, até próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 好，谢谢大家。谢谢老师。不客气。Então, temos mais duas palestras, um sobre BRICS, ok? Ana, professora Ana, vai falar sobre essa parte, e mais uma parte sobre a China, pelos chineses, sobre essa cidade de Chengyu, expressões idiomáticas, tá bom? Então, muito boa noite a todos, ok? Descansar bem e até a próxima.